Bom, um dos assuntos que incentivou o início de toda a pesquisa, de todo estudo, foi justamente a confusão entre usar fatorial exploratório e quando se deveria usar fatorial confirmatório, né? Então aí vem a pergunta, né? Quando usar um, quando usar outro. Então, basicamente, a fatorial exploratória, o que acontece? A gente está usando uma abordagem aí indutiva, do empírico para o teórico, né? Então, eu tenho um conjunto de itens ou variáveis observadas e eu não sei a priori quantos fatores que eu vou ter aqui. Tá? Então, nesse exemplo, estou com dois fatores extraídos, eles podem ser correlacionados ou não. Agora, observa aqui, todos os itens têm carga fatorial em todos os fatores extraídos. O que a gente espera é que algumas cargas sejam mais altas e algumas sejam mais baixas, né? E quando a gente está na abordagem confirmatória, é uma abordagem dedutiva, que eu parto da teoria para o empírico, para testar. Então eu já sei a priori a quantidade de fatores. Então nesse exemplo eu já sei que eu tenho dois fatores, eles são correlacionados entre si ou não também. E eu já sei que cada item mede qual fator. Tá? Então basicamente a diferença é essa, né? Em que momento usar. E isso daí já foi falado, né? Pelo Joreskog, é o pai da equação estrutural, né? Então ele fala, a análise fatorial exploratória é usada na seguinte situação. Há um conjunto de testes ou variáveis e gostaríamos de saber quantos fatores são necessários para explicar suas intercorrelações, o que esses fatores estão medindo. Tanto o número de fatores como o significado deles são desconhecidos. A interpretação e a nomeação dos fatores se realiza após a rotação. E no caso da confirmatória, em contraste, uma análise fatorial confirmatória começa definindo as variáveis latentes que gostaríamos de medir, isto é, baseado na teoria substantiva ou conhecimento prévio. Então, definimos as variáveis observáveis para medir essas variáveis latentes. Desse modo, numa análise fatorial confirmatória, o número de fatores é conhecido a priori, né? Então, essa história de quando usar um, quando usar o outro, né? Eu fiz uma figura que às vezes me ajuda a explicar um pouco isso, né? Então, teoria disponível, então vamos supor que aqui do lado esquerdo não tem muita teoria. Então, provavelmente você está numa situação onde vai ter mais pesquisa qualitativa, entrevista, análise de documento, análise de conteúdo, categorização. Conforme o conhecimento vai avançando, você poderia fazer uma pesquisa quantitativa, aplicar uma análise fatorial exploratória para tentar identificar quantas dimensões que tem aquele fenômeno, né? Então tem um artigo do Rinkin que trata, ele dá o nome de abordagem indutiva, né? Que é bem a definição do Joreskog, quer dizer, eu não sei a priori quantas dimensões que existem, nem o nome delas, né? Avançando um pouco mais no conhecimento, o próprio Rinkin, ele tem o que ele chama de abordagem dedutiva, que hoje em dia não é muito usada, mas o que é? Eu já sei a priori quantos fatores são. Apesar disso, eu continuo usando a fatorial exploratória. Então aqui é naquela situação onde eu estou refinando a escala. Então assim, a escala não teve muitas replicações, ainda não estou muito seguro da quantidade de dimensões. Então ainda é uma situação que a teoria não está forte o suficiente para eu avançar para a equação estrutural ou análise fatorial confirmatória. Então esse exemplo do Rinkin é interessante, que ele monta uma escala, roda a fatorial exploratória, ele esperava ter 5 dimensões, mas acaba obtendo 4. Ele melhora o questionário, aplica numa outra amostra e consegue 5. Depois, esse questionário já melhor, ele aplica na terceira amostra e aí usa análise fatorial confirmatória, né? Então, é só para mostrar que o trabalho essa etapa do exploratório para o confirmatório aqui, na verdade são várias pesquisas, né? Não é uma só. Então, na fatorial confirmatória eu já tenho conhecimento a priori de quantas dimensões são, né? E quais itens que eu uso para medir. E na equação estrutural aumenta ainda mais o meu conhecimento no sentido de que eu sei que variáveis são exógenas e quais são endógenas e tenho hipóteses para relacionar elas, né? Tá. Bom, aqui tem uma propaganda no artigo aí que a gente preparou e submeteu já faz um tempo, está sendo publicado agora, quer dizer, já está disponível online, né? Mas acho que ainda não está com o número ainda. Eu, a Daiele e o Eric, né? A destruição de escalas de mensuração. Aqui a gente discute justamente o problema de se usar análise exploratória quando deveria se usar confirmatória, né? E a gente também detectou alguns usos para fatorial exploratória que a gente chamou de novos usos, colocando esse novos entre aspas. Então, por exemplo, para avaliar se um construto é unidimensional ou não. Então, tem alguns softwares. Então, por exemplo, o pacote PLS-PM do R e o XLStat, que é um software pago, né? Então, para cada variável latente, então, por exemplo, aqui, ó, ataque é reflexivo com 4 itens, alfa de Cronbach, confiabilidade. Ele coloca aqui o alto valor do primeiro
componente principal extraído e o autovalor do segundo. Então, o que se espera? Que o primeiro seja maior que 1, ou bem maior que 1, né? E o segundo autovalor seja menor que 1, para mostrar que o construto é unidimensional. Então, aqui tudo bem. Nesse de baixo está com algum problema. Você vê que o primeiro autovalor foi maior que 1 e o segundo também foi maior que 1. Né? Então, aqui está mostrando que não é unidimensional. E aqui embaixo no XLStat você tem, por exemplo, de imagem. Tem 5 itens, né? Alfa de Crombie, assim vai. Tá lá, ó. O primeiro autovalor 2.3, o segundo, o terceiro, o quarto, tal. Então, mostrando que é unidimensional. Então, na verdade, ele está usando uma fatorial que é exploratória de um modo que é confirmatório. Tá? Então, é algo que é aceitável. Tá? Bom, era isso que eu tinha para comentar aqui. Se você tiver alguma sugestão aí, manda pelo e-mail. Se gostou, inscreva-se no canal e curta, recomende para os colegas.